A chuva descia sobre São Paulo como se a cidade inteira estivesse tentando apagar alguma culpa antiga. Mas nenhuma gota conseguia limpar o silêncio que dominava a mansão Azevedo naquela noite. Helena Duarte estava de pé diante da mesa de mármore escuro, com a mão direita pousada sobre o ventre, ainda discreto, onde uma vida de 3 meses respirava em segredo. O vestido azul simples contrastava com o luxo frio ao redor. E seus olhos, embora cansados, permaneciam firmes diante dos papéis que Beatriz Azevedo empurrara em sua direção. Rafael Azevedo não estava sentado. Permanecia junto à janela ampla da sala principal, vendo a água escorrer pelos vidros como linhas tortas de uma sentença. Aos 36 anos, ele era conhecido por comandar reuniões como guerras e por vencer negociações sem elevar a voz. Mas naquela sala parecia menor que a própria sombra. Não olhava diretamente para Helena, talvez por desprezo, talvez por medo do que encontraria no rosto dela. A dúvida, quando nasce dentro de um homem orgulhoso, costuma vestir a máscara da certeza. Assina. Helena disse Beatriz, com a elegância venenosa de quem jamais precisava gritar para ferir. Rafael já tomou sua decisão. Você não precisa transformar isso em espetáculo. A família Azevedo sobreviverá muito bem sem escândalos. E você receberá uma compensação adequada se colaborar. Ainda pode sair daqui com dignidade, desde que não insista em carregar para fora algo que nunca pertenceu a você. Helena moveu os olhos para a sogra, sem demonstrar a dor que se espalhava por dentro como vidro quebrado. Durante 3 anos de casamento, ouvira frases parecidas, sempre embaladas em seda, sempre afiadas. Aprendera que Beatriz não atacava de frente quando podia envenenar o chão sob os pés de alguém. Naquela noite, porém, havia uma diferença cruel. Antes, Helena podia defender apenas o próprio nome. Agora, cada palavra parecia tocar o filho que ela ainda não tivera coragem de anunciar a Rafael. Eu não quero compensação, respondeu Helena. A voz baixa, mas clara. Nunca entrei nesta casa por dinheiro, Dona Beatriz, e não vou sair dela vendendo o que restou da minha paz. Se Rafael acredita no que lhe mostraram, minha assinatura será apenas uma formalidade. O casamento já terminou no momento em que ele decidiu me condenar sem ouvir minha voz. Rafael fechou os dedos contra a moldura da janela. Ele ouvira a frase, mas a orgulho ferido respondeu antes da razão. Sobre sua mesa estavam fotos tiradas de ângulos calculados, registros de transferências bancárias em nome de Helena, mensagens impressas que pareciam íntimas demais para serem inventadas. Mauro Valente, diretor financeiro do grupo, jurara que descobrira tudo por acaso. Numa auditoria interna, Beatriz chorara com uma compostura teatral, dizendo que tentara proteger o filho. Rafael, educado para desconfiar do mundo inteiro, escolhera desconfiar da esposa. Helena olhou para ele, enfim, esperando uma pergunta. Uma hesitação. Qualquer falha no muro que Rafael havia erguido. Ele se virou devagar, e a luz do lustre ressaltou o rosto duro, bonito e exausto de quem preferia sofrer, mantendo o controle a admitir que estava perdido. Os olhos dele pousaram nela, e por um segundo a memória de outro Rafael atravessou a sala. O homem que segurara sua mão no hospital quando ela perdera o pai. O homem que prometera nunca deixá-la sozinha diante de uma injustiça. Você teve oportunidades para explicar, disse ele. E a frieza da voz não escondia a ferida. Quando Mauro trouxe os documentos, eu esperei que você viesse até mim. Esperei que dissesse qualquer coisa antes de eu ter que descobrir sozinho. Mas você ficou em silêncio. Helena. E o silêncio, dentro da minha casa, nunca foi inocente. Ela quase sorriu, não por ironia, mas pela tristeza absurda daquela acusação. Rafael chamava de silêncio o espaço que ele mesmo criara ao se afastar por semanas, recusando ligações, dormindo em outra ala da casa, mandando recados por secretárias e advogados. Helena tentara falar com ele 4 vezes. Em todas, Beatriz se colocara no caminho, suave como cortina e dura como ferro. Quando finalmente recebera a ordem para comparecer à sala, a sentença já estava impressa.
aguardando apenas sua mão. Eu procurei você, disse ela. Procurei como esposa, não como acusada. Mas você fechou todas as portas antes que eu chegasse perto. Se eu tivesse traído você, Rafael, eu teria medo de olhar nos seus olhos. E eu estou olhando agora. Quem aqui consegue fazer o mesmo sem desviar primeiro? O silêncio caiu de novo. Mais pesado que a chuva. Beatriz estreitou os olhos, pois odiava quando Helena falava pouco e, ainda assim, parecia ocupar o centro da sala. Mauro, parado perto do aparador, com uma pasta preta entre as mãos. Pigarreou, como se a própria presença exigisse respeito. Ele era um homem de ternos impecáveis e sorriso obediente. Mas por trás da testa larga, escondia a fome paciente dos que aprendem a enriquecer, servindo aos poderosos e roubando deles ao mesmo tempo. Senhora Helena, interveio Mauro, com falsa delicadeza. Todos aqui lamentam a situação, mas os documentos são claros. As transferências para a conta ligada ao senhor Daniel Reis, os encontros registrados, as mensagens de negociação. Tudo forma um conjunto difícil de contestar. O senhor Rafael tem uma empresa a proteger. Acionistas a responder. Uma imagem pública construída durante anos. Sua permanência tornaria tudo mais perigoso. Helena sentiu o nome Daniel Reis como uma peça colocada por mãos sujas. Daniel fora consultor jurídico terceirizado em um projeto antigo. Nada mais. Ela falara com ele 2 vezes, sempre na presença de outros executivos. As mensagens que vira rapidamente sobre a mesa continham frases que jamais escrevera. Mas reconhecia certos termos de documentos internos que apenas alguém da alta administração poderia manipular. Naquela sala, ela não era apenas uma esposa rejeitada, era uma testemunha inconveniente. E essa percepção gelou sua nuca. Havia 2 dias. Ao procurar no escritório de Rafael um contrato que ele lhe pedira semanas antes, Helena encontrara aberta no computador uma pasta de auditoria com anexos incompletos. Não invadira nada. Apenas vira seu nome ligado a pagamentos que nunca recebera e o nome de Mauro associado a empresas de fachada escondidas sob códigos. Antes que pudesse entender, escutara passos e copiara, por instinto, uma parte dos arquivos em uma pequena unidade de memória que agora repousava costurada no forro de sua bolsa. Naquele instante, olhando para Mauro, Helena compreendeu que a armadilha talvez não tivesse sido criada apenas para expulsá-la. Ela servia também para enterrar, lá sob vergonha, antes que percebesse o tamanho do roubo que crescia dentro do grupo Azevedo. Se anunciasse a gravidez naquela noite, a criança se tornaria arma. Chantagem. Herdeiro a ser controlado ou ameaça a ser apagada socialmente, a mão sobre o ventre endureceu. O amor materno, antes delicado e recém-nascido, ganhou dentes silenciosos. Você parece muito seguro, Mauro disse Helena, observando o leve tremor no canto da boca dele. Seguro demais para alguém que, apenas trouxe informações ao presidente. Um homem honesto ficaria constrangido diante da queda de uma família. Você parece aliviado, talvez até satisfeito. É uma emoção estranha para quem diz lamentar. Beatriz deu um passo à frente, a pulseira de ouro brilhando sob a luz. Chega de insolência. Você sempre teve esse hábito de se achar mais inteligente do que todos nesta casa. Foi tolerada porque Rafael se deixou comover por sua história humilde e por essa imagem de mulher discreta. Mas discrição não é virtude quando esconde ambição. Assina. Saia. E agradeça por não levarmos isso aos jornais. A palavra jornais fez Rafael apertar a mandíbula. A vida inteira ele fora treinado para impedir escândalos antes que se tornassem manchetes. Talvez por isso não enxergasse o teatro montado à sua frente. Beatriz conhecia os pontos fracos do filho como quem conhece a arquitetura da própria casa. Bastava tocar no nome da família, na imagem do grupo, na ameaça de humilhação pública. E Rafael abandonava qualquer impulso de ternura. O poder, nele, era uma armadura tão apertada que já o impedia de respirar. Helena pegou a caneta, o gesto fez Rafael erguer o olhar, e por uma fração de segundo,
Algo semelhante a arrependimento atravessou sua expressão. Ele esperara súplicas, lágrimas, talvez uma confissão que confirmasse sua dor. Não esperara aquela calma. A serenidade de Helena tinha algo de definitivo. Como uma porta fechada sem ruído. Ela leu a primeira página, depois a segunda, ignorando a pressa de Beatriz. Viu cláusulas sobre renúncia patrimonial, confidencialidade, ausência de reivindicações futuras. Não havia uma linha sobre filhos. Antes de assinar, quero que todos ouçam. Uma coisa, disse Helena, não aceitarei dinheiro, apartamento, carro, joia ou qualquer migalha vestida de generosidade. Não porque eu seja orgulhosa demais para precisar, mas porque não quero que amanhã alguém diga que comprei meu silêncio com o preço que vocês escolheram. Vou sair como entrei, com meu nome e minha consciência. O resto pertence a vocês, inclusive as mentiras que decidiram amar. A caneta tocou o papel. Cada letra de seu nome pareceu arrancada de um lugar profundo, mas Helena não permitiu que a mão tremesse. Assinou a primeira via, depois a segunda. Com uma precisão quase cerimonial, Beatriz respirou como quem vence uma batalha. Mauro desviou os olhos, incapaz de sustentar a atenção fria que Helena lhe dedicava entre uma assinatura e outra. Rafael permaneceu imóvel, e somente Helena percebeu que ele havia empalidecido. A vitória, quando chega cedo demais, às vezes se parece com perda. Depois de assinar, Helena empurrou os papéis para o centro da mesa. Tirou do dedo a aliança de platina e a colocou sobre a última página. Sem drama, sem acusações adicionais. O som mínimo do metal contra o papel pareceu ecoar por toda a mansão. Rafael olhou para a aliança como se ela fosse um objeto estranho, recém-descoberto entre escombros. Foi naquele momento que ele percebeu que esperara raiva, mas recebera despedida. E despedidas calmas são as que menos permitem retorno. O motorista pode levá-la, disse Beatriz, recuperando o controle com rapidez. Não há necessidade de encenar sofrimento na chuva. Mandarei alguém separar suas roupas amanhã. Naturalmente, tudo será revisado antes, para evitar que documentos da família saiam por engano. Você entende? Nesta casa, aprendemos a não confiar. Não preciso do motorista, respondeu Helena. E minhas roupas não valem uma revista. O que era realmente meu, eu já estou levando. Rafael deu um passo quase imperceptível. O que isso significa? Helena segurou a bolsa contra o corpo. Não por medo de que descobrissem a unidade de memória, mas para lembrar a si mesma que ainda possuía uma razão maior para continuar. Significa que há coisas que vocês nunca conseguiram me dar e, por isso, também não podem tomar. Minha dignidade, minha capacidade de recomeçar, minha verdade. Boa noite, Rafael. Ela passou por ele sem tocar em seu braço. O perfume leve de Helena, jasmim e sabonete, ficou suspenso no ar como uma memória acusadora. Rafael não a impediu. Beatriz observou a cena com satisfação calculada. Mas Mauro acompanhou a bolsa com o olhar por tempo demais. Helena viu pelo reflexo do espelho antigo, confirmou o que já suspeitava. Ele sabia que havia algo perdido. Algum arquivo fora de lugar. Algum detalhe que sua arrogância negligenciara. Ela não teria muito tempo. No corredor, os retratos da família Azevedo pareciam acompanhar sua saída com reprovação ancestral. Homens de terno, mulheres de joias, crianças educadas para sorrir sem espontaneidade. Helena passara anos tentando não se sentir intrusa entre aquelas paredes, mas naquela noite entendeu que jamais desejara pertencer de fato àquela galeria. A casa era grande demais para abrigar afeto e pequena demais para permitir liberdade. Ao chegar ao vestíbulo, viu Teresa, a governanta, com os olhos vermelhos e as mãos unidas junto ao avental. Senhora Helena, sussurrou Teresa. Olhando para trás com medo, eu deixei uma mala pequena perto da porta lateral. Só o essencial. Também coloquei água e um casaco. Não pude fazer mais. Dona Beatriz mandou vigiar os quartos. Helena tocou a mão da mulher, sentindo a aspereza honesta de quem trabalhara a vida inteira sem aprender crueldade.
Você fez mais do que imagina. Um dia, quando tudo isso acabar, quero que saiba que eu não esqueci quem me tratou como gente nesta casa. Teresa baixou o rosto, emocionada. A senhora está muito pálida. Tem certeza de que pode ir sozinha? Helena pensou no enjoo que a acompanhava pela manhã, no cansaço escondido sob a maquiagem leve, na consulta marcada com uma médica que Rafael jamais conhecera. Pensou também nos homens de Mauro, nos advogados de Beatriz, na frieza institucional que se fecharia sobre ela ao amanhecer. Não havia segurança em ficar. A única chance de proteger o filho era desaparecer antes que descobrissem sua existência. O medo estava presente. Sim, mas curvado diante de uma decisão maior. Eu não estou sozinha, disse ela. E sempre. E Teresa não compreendeu, mas assentiu como se tivesse compreendido. A porta lateral se abriu para o jardim encharcado. O vento trouxe cheiro de terra molhada e gasolina distante. Helena puxou o casaco sobre os ombros, pegou a pequena mala e atravessou o caminho de pedras sem olhar para trás. No segundo andar, por trás de uma cortina, Rafael viu sua silhueta sumir entre as árvores do jardim. Sentiu o impulso absurdo de descer, de chamá-la pelo nome, de exigir uma última explicação ou oferecer uma última defesa de si mesmo. Mas orgulho ferido é uma corrente pesada. Beatriz apareceu atrás dele sem ruído. Foi melhor assim. Mulheres como Helena sempre parecem frágeis até encontrarem uma oportunidade de nos destruir. Você fez o que precisava fazer. Meu filho. Rafael não respondeu. Pela primeira vez naquela noite, a frase da mãe não o confortou. Havia algo errado na maneira como Helena assinara. Algo errado no modo como Mauro suava apesar do ar frio. Algo errado no vazio que se abrira quando a aliança tocou o papel. Ainda assim, ele se agarrou às provas. Porque as provas pareciam mais fáceis de enfrentar que a possibilidade de ter sido manipulado dentro da própria casa. No portão de serviço, Helena encontrou um carro simples, esperando com os faróis apagados. O motorista era Samuel, antigo funcionário do departamento jurídico do grupo, demitido meses antes, depois de questionar contratos aprovados por Mauro. Ele não fez perguntas ao vê-la entrar, apenas entregou uma toalha seca e colocou o veículo em movimento pelas ruas molhadas. Helena apoiou a testa no vidro frio e respirou devagar, lutando contra a náusea e a sensação de que cada esquina poderia revelar alguém enviado para buscá-la. Conseguiu levar? Perguntou Samuel. Depois de alguns minutos, Helena abriu a bolsa e tocou de leve o forro costurado. Uma parte. Não sei o suficiente para entender tudo, mas sei o bastante para ter medo. Mauro está envolvido em algo maior do que fraude interna. Meu nome foi usado para encobrir dinheiro desviado. Se eu ficar visível, ele me transforma em culpada antes que eu consiga provar qualquer coisa. Samuel manteve os olhos na avenida. Então não vamos ao apartamento. Vão procurar lá primeiro. Preparei documentos temporários e uma rota até Santos. De lá, uma amiga pode ajudá-la a sair do estado por alguns dias. Depois decidimos, mas... Helena, preciso saber se há mais alguém que eles possam usar contra você. Ela fechou os olhos. O coração bateu forte demais, como se a criança dentro dela já reclamasse o direito de ser considerada. Samuel era confiável, mas a verdade, uma vez dita, ganharia peso no mundo. Por alguns segundos, Helena sentiu a solidão imensa de quem precisa proteger uma vida ainda invisível de inimigos que nem sabem que ela existe. Quando abriu os olhos, havia lágrimas, mas não derrota. Havia apenas a primeira forma de coragem. Estou grávida, disse ela. 3 meses. Rafael não sabe. Ninguém naquela casa pode saber. Samuel freou suavemente diante de um sinal vermelho, e seu rosto envelheceu em silêncio. Ele entendera imediatamente a gravidade. Filho de Rafael Azevedo significava herdeiro. Disputa. Controle. Ameaça. Filho de Helena significava vulnerabilidade. Filho dos dois significava uma guerra que Beatriz jamais permitiria que nascesse sem correntes. Quando o sinal abriu, Samuel acelerou com mais decisão, como se a noite tivesse acabado de revelar sua verdadeira urgência. Helena encostou as 2 mãos no ventre
e prometeu sem palavras que não voltaria atrás. Horas depois, quando a mansão finalmente mergulhou em silêncio, Mauro entrou sozinho no escritório de Rafael sob o pretexto de recolher os documentos da auditoria. Beatriz já se retirara, satisfeita, e Rafael bebia no andar superior, tentando afogar uma inquietação que não aceitava nome. Mauro verificou pastas, gavetas, registros recentes do sistema. Aos poucos, o suor voltou. Um conjunto de arquivos temporários havia sido acessado 2 dias antes. Nada parecia copiado, mas a ausência de prova não o tranquilizou. Helena vira alguma coisa. Ele sentiu. O telefone de Mauro vibrou. Do outro lado, uma voz masculina perguntou se a mulher já estava sob controle. Mauro olhou para a porta fechada e respondeu baixo, escolhendo palavras como quem pisa em vidro. Ela saiu sem escolta. Acredita que venceu moralmente. Esse tipo de mulher sempre acredita. Encontrem o rastro dela antes do amanhecer. Não façam barulho. Quero apenas saber para onde foi, com quem falou e o que levou. No carro que deixava São Paulo. Helena não sabia que a caçada começara. Também não sabia que, dentro dela, não crescia apenas uma criança, mas 3 batimentos pequenos e insistentes. 3 futuros capazes de quebrar o destino que os adultos tentavam escrever naquela noite. Ela só sabia que perdera uma casa, um marido, um nome social e toda a ilusão de justiça fácil. Ainda assim, enquanto a cidade ficava para trás sob a chuva, Helena sentiu algo que não sentia havia meses. O silêncio à frente era perigoso, mas era livre. 5 anos depois, o mar de Florianópolis parecia conhecer todos os segredos que Helena Duarte havia enterrado sob outro nome. A cada manhã, antes que os filhos acordassem, ela caminhava pela varanda estreita do apartamento, de frente para a baía, e respirava o vento salgado, como quem confirma a própria sobrevivência. Ali, ninguém a chamava de Senhora Azevedo. Ninguém media seu valor por uma aliança perdida. E nenhum corredor de mármore devolvia o som de passos hostis. Para o mundo empresarial, ela era Helena Duarte, consultora estratégica da Lacerda Horizon, a mente silenciosa por trás de 3 aquisições brilhantes. A casa era modesta se comparada à mansão de onde saíra sob chuva, mas cada objeto ali possuía uma honestidade que o luxo antigo jamais tivera. Havia desenhos presos à geladeira, peças desmontadas sobre a mesa da sala, livros empilhados perto do sofá e uma pequena marca azul na parede, onde Bento tentara provar que tinta podia conduzir eletricidade se misturada com grafite. Helena não corrigira a parede, apenas fotografara a descoberta e depois explicara, com paciência, que experiências precisavam de cadernos, luvas e permissão de adultos atentos. Clara acordava primeiro, sempre com os cabelos escuros, presos de qualquer jeito, e um tablet sob o braço. Aos 5 anos, lia relatórios de mercado, como outras crianças liam histórias de aventura. Embora ainda dormisse abraçada a uma baleia de pelúcia, sem um olho. Caio vinha depois, silencioso e observador, capaz de notar quando um adulto mentia pela mudança mínima no ritmo da respiração. Bento, o mais inquieto, acordava como se o mundo lhe devesse respostas urgentes, tropeçando nos próprios pés enquanto perguntava por circuitos, satélites, abelhas e trovões. Helena os amava com uma intensidade que às vezes chegava a assustá-la. Durante a gravidez, descobrira que eram 3, quando já estava longe demais para voltar e perto demais do desespero para celebrar sem medo. Passara meses escondida entre clínicas discretas, documentos provisórios e noites em que Samuel dormia sentado na sala para garantir que ninguém arrombasse a porta. Depois, quando os bebês nasceram pequenos e furiosos, ela entendera que a vida não lhe devolveria o que perdera, mas lhe entregava algo mais perigoso e sagrado. André Lacerda entrou na vida deles sem pressa, como quem pede licença até para ocupar uma cadeira. Dono de um grupo tecnológico em expansão, ele conhecera Helena quando ela, ainda pálida de maternidade recente, corrigiu em 20 minutos uma proposta de investimento que sua equipe levara 3 meses para preparar.
André percebeu a inteligência antes da beleza. E talvez por isso, Helena não se sentiu ameaçada. Ele não perguntou de onde vinha sua dor. Ofereceu trabalho, confidencialidade e um respeito raro, que não exigia gratidão como pagamento. Naquela manhã, André chegou com pão de queijo, frutas e uma gravata vermelha, que Bento imediatamente classificou como ofensiva para qualquer pessoa que desejasse ser levada a sério. O menino subiu na cadeira da cozinha, apontou para o nó torto e declarou que investidores não confiavam em adultos que pareciam embrulhos de presente. André ergueu as mãos, rendido, enquanto Clara ria e Caio observava a cena com a seriedade de um juiz pequeno. Helena, ao fundo, fechava a mala da viagem para São Paulo com dedos mais tensos do que gostaria. Você não precisa ir se não estiver pronta, disse André. Quando as crianças se distraíram com o café, posso apresentar o projeto sozinho. O painel é importante, mas não mais importante que a sua paz. São Paulo ainda tem sombras demais para você. Helena, eu sei que você não tem medo, mas coragem não precisa se transformar em castigo. Ela parou por um instante. André jamais pressionava. E justamente por isso, suas palavras alcançavam lugares que ordens não alcançariam. O Congresso de Inovação reuniria investidores, bancos, imprensa e rivais. O Grupo Azevedo também estaria lá. Embora Rafael quase nunca participasse de eventos em que não controlasse o palco, Helena aceitara ir porque a Lacerda Horizon lançaria uma plataforma capaz de rastrear fraudes corporativas por padrões invisíveis ao olho humano. Era seu trabalho, sua criação, sua resposta silenciosa aos anos de fuga. Eu não estou voltando para aquela noite, respondeu ela, guardando uma pasta de couro na mala. Estou indo apresentar algo que construí depois dela. Existe diferença. Passei 5 anos ensinando meus filhos a não se esconderem por culpa de crimes alheios. Seria covarde demais se eu me escondesse justamente quando meu nome precisa estar na porta certa. André sorriu, mas seus olhos castanhos mantiveram a preocupação. Ele amava Helena. Havia tempo suficiente para não confundir amor com posse. Nunca pedira para substituir o passado. Nunca exigira que as crianças o chamassem de pai. Nunca usara sua presença diária como argumento. O nome viera delas. Primeiro, de Bento, numa febre alta. Depois de Clara, num desenho escolar. Por fim de Caio, que um dia olhou para André e disse que pai era quem ficava quando o medo fazia barulho. Helena chorara sozinha naquela noite. A viagem começou ao meio-dia, com Samuel, ao volante, e 3 crianças negociando espaço no banco traseiro como diplomatas de um país em miniatura. Helena tentava revisar notas no computador, mas seus olhos fugiam para a estrada, onde o verde passava em manchas longas. A cada quilômetro rumo a São Paulo, antigas sensações voltavam. O cheiro do asfalto molhado, a memória de faróis apagados, a mão sobre o ventre ainda liso naquela noite de fuga. Agora, 3 vozes pequenas discutiam no banco de trás, prova viva de que ela vencera a Primeira Guerra. Clara estava interessada nos palestrantes do Congresso, especialmente em uma pesquisadora que desenvolvera modelos para prever falências com base em atrasos logísticos. Caio queria saber se haveria câmeras na entrada e quantos seguranças ficariam nos corredores. Bento perguntava se poderia desmontar algum sensor, desde que não fosse muito caro. Helena respondia com paciência. Mas André notava o modo como ela apertava a alça da bolsa sempre que placas anunciavam a aproximação da capital. Ele conhecia aquela força. Não era ausência de medo. Era disciplina sobre o próprio tremor. No centro de convenções, o brilho do vidro e do metal parecia uma versão moderna da velha mansão. Menos aristocrática e mais barulhenta, mas igualmente devotada à aparência. Executivos circulavam com crachás. Jornalistas buscavam frases curtas. Consultores sorriam como vendedores de certezas. Helena entrou usando um terninho branco de corte impecável, os cabelos presos em um coque baixo e o rosto sem joias, além de pequenos brincos de prata. Não precisava parecer poderosa. Sua presença tinha a tranquilidade de quem sobrevivera a lugares onde a aparência era usada como arma. Rafael Azevedo chegou meia hora depois.
cercado por assessores, diretores e uma distância invisível que fazia as pessoas abrirem caminho antes mesmo de reconhecê-lo. O tempo lhe dera mais controle e menos descanso. Seus cabelos continuavam escuros, mas havia linhas novas ao redor dos olhos, marcas de noites gastas entre contratos, aquisições e uma inquietação que jamais assumira. A Azevedo Global continuava gigante, porém enfrentava ruídos internos, auditorias atrasadas e a estranha sensação de que certas vitórias custavam mais do que rendiam. Rafael sorria pouco e desconfiava de tudo. Ele não sabia que Helena estava ali. Ao menos era isso que Mauro lhe garantira ao revisar a lista de participantes. Mauro, agora vice-presidente de finanças, mantinha o mesmo terno impecável e o mesmo olhar ligeiramente úmido quando algo fugia ao controle. Vira o nome Helena Duarte no programa do evento, mas convencera a si mesmo de que poderia ser coincidência ou, pior, uma aparição administrável. Não avisara Rafael porque certas verdades, quando chegam cedo, estragam planos. E Mauro ainda tinha muitos planos dependurados em mentiras antigas. O painel da Lacerda Horizon começou às 4 da tarde. André subiu ao palco primeiro e apresentou a empresa com clareza elegante. Mas todos perceberam quando ele deixou o centro para Helena. Ela caminhou até o púlpito sob luz branca, conectou o próprio computador e olhou para a plateia sem pressa. Rafael, sentado na segunda fileira ao lado de Mauro, sentiu o mundo perder som por alguns segundos. Não foi reconhecimento imediato. Foi o corpo lembrando antes da razão. A postura, a linha do pescoço, a calma dos olhos. Helena. Mauro percebeu a mudança no rosto de Rafael e ficou imóvel. Beatriz não estava no evento, mas sua sombra parecia atravessar o auditório. Rafael olhava para o palco como um homem que encontrara uma morta-viva. Embora Helena jamais tivesse morrido, ele apenas permitira que a versão dela construída por outros ocupasse o lugar da mulher real. 5 anos haviam alterado tudo e nada. Ela estava mais madura, mais afiada, menos disposta a pedir permissão ao mundo. Ei! Ainda assim, Rafael reconheceu a mesma dignidade que ele não soubera proteger. A tecnologia que apresentamos hoje não procura culpados antes dos fatos, disse Helena, com voz firme diante da plateia. Ela identifica padrões de risco, cruza inconsistências e obriga empresas a fazerem perguntas antes de destruírem pessoas com respostas convenientes. Fraude raramente começa com um grande roubo. Começa quando alguém poderoso acredita que sua posição lhe dá o direito de não ser questionado. A frase atravessou Rafael com precisão cruel. Alguns executivos anotaram, outros assentiram. Mas ele ouviu outra coisa. Uma acusação sem nome dirigida a uma noite que jamais encerrara. Helena apresentou gráficos, casos anônimos, mecanismos de auditoria preditiva. Explicou com elegância os limites éticos da plataforma, recusando a ideia de vigilância total que um investidor sugeriu. Seu domínio era absoluto. Ela não parecia a mulher que ele expulsara. Parecia alguém que havia transformado abandono em método, medo em arquitetura, cicatriz em inteligência, aplicável ao mundo. Na lateral do auditório, Clara, Caio e Bento assistiam ao lado de uma assistente de André. Clara acompanhava os slides com atenção, corrigindo mentalmente uma legenda. Caio observava os homens próximos a Rafael, já desconfiado da tensão entre eles. Bento tentava não balançar as pernas e falhava com entusiasmo. Quando a apresentação terminou, o aplauso veio primeiro contido, depois forte. Helena agradeceu sem vaidade, e André tocou de leve seu ombro, num gesto breve de parceria. Rafael viu esse toque e sentiu um ciúme absurdo, atrasado, ilegítimo. Após o painel, o salão de recepção encheu depressa. Empresários se aproximaram de Helena com cartões, perguntas e elogios que ela respondia com precisão. André permaneceu por perto, não como guarda, mas como aliado atento. Rafael demorou a se levantar. Mauro sugeriu uma reunião paralela, uma ligação urgente, qualquer pretexto para sair. Mas Rafael não ouviu. Havia 5 anos de silêncio comprimidos em seu peito,
Ele precisava falar com Helena, embora não soubesse se desejava pedir explicações, perdão ou uma confirmação de que não estava enlouquecendo. Ele avançou pelo salão, e algumas pessoas recuaram ao reconhecê-lo. Helena o viu antes que chegasse perto. O corpo dela reagiu primeiro. Um frio rápido nas mãos, um aperto antigo sob as costelas. Depois veio a disciplina. Ela não era mais a mulher encurralada diante de papéis de divórcio. Atrás dela havia trabalho, filhos, aliados, provas ainda guardadas e uma vida reconstruída sem o sobrenome dele. Quando Rafael parou a poucos passos, Helena sustentou o olhar com uma calma que o feriu mais que qualquer grito. Helena, disse ele, como se o nome tivesse passado anos preso em sua garganta. Você está viva. Ela inclinou a cabeça, sem sorrir. Estar longe da sua família nunca foi o mesmo que estar morta. Rafael, a resposta fez André se aproximar um pouco. Mas Helena ergueu a mão, pedindo espaço. Rafael notou o gesto e a obediência imediata de André. Não havia submissão ali, e sim confiança. Essa constatação abriu nele uma raiva que não tinha direito de existir. Olhou para Helena, depois para o homem ao lado dela, e por fim para Mauro, que permanecia distante demais para quem dizia controlar todos os riscos. O salão parecia continuar funcionando, mas para Rafael tudo se concentrava naquela mulher, e nos 5 anos que ela carregava sem ele. Eu procurei você, mentiu ele pela metade, pois autorizara buscas discretas no início, mais por orgulho ferido do que por preocupação verdadeira. Depois de um tempo, todos disseram que você havia desaparecido por escolha, que não queria ser encontrada, que tinha motivos para fugir. Eu tinha motivos para sobreviver, respondeu Helena. Existe diferença, e não estou aqui para revisitar sua versão da história. Estou trabalhando. Você deveria entender isso melhor do que ninguém. Antes que Rafael respondesse, 3 pequenas figuras atravessaram a lateral do salão com a velocidade de um desastre luminoso. Bento vinha na frente, segurando um crachá quase maior que sua mão. Clara o seguia com dignidade ofendida, tentando impedir que ele apertasse botões proibidos no painel de som. Caio vinha por último, atento ao ambiente, e foi o primeiro a notar Rafael. Por um instante, o menino parou. Havia no rosto do desconhecido algo que espelhava traços dele próprio. Mas criança nenhuma deveria carregar perguntas tão pesadas no meio de uma tarde. Papai, gritou Bento, contornando Rafael sem sequer olhá-lo, e se jogando nos braços de André. O sensor da porta tem atraso de meio segundo. Eu posso melhorar isso se eles me derem uma chave de fenda e não chamarem a segurança. Clara abraçou André pela cintura e levantou o rosto. A mamãe foi perfeita. Só havia um erro de alinhamento no slide 9. Mas acho que ninguém percebeu. Caio ficou ao lado de André, sem abraçar de imediato. Mas sua mão pequena procurou a manga do paletó dele. Tem um homem olhando pra gente, como se tivesse perdido alguma coisa, disse baixo, sem tirar os olhos de Rafael. A palavra papai não explodiu. Ela congelou. Rafael ficou completamente imóvel, como se seu corpo tivesse esquecido a mecânica da respiração. Olhou para Bento, depois para Clara, depois para Caio, e cada rosto devolveu partes impossíveis de sua própria infância, misturadas à delicadeza de Helena. O formato dos olhos de Caio, a sobrancelha de Clara quando se concentrava, a boca de Bento pronta para desafiar o mundo. 3 crianças. 5 anos. Helena saíra grávida. A pergunta surgiu tarde demais e veio acompanhada de uma vertigem quase física. André colocou a mão sobre os ombros de Bento e Clara, mas não disse nada. O olhar que dirigiu a Rafael não era de triunfo, era de aviso. Helena, porém, sentiu o coração bater contra as costelas, com violência contida. Sabia que aquele encontro aconteceria algum dia, mas preparações mentais nunca imitam a realidade. Seus filhos estavam ali, chamando outro homem de pai, diante do sangue que desconheciam. E Rafael, que um dia julgara sua verdade sem escutá-la. Agora havia uma verdade impossível de organizar em planilhas, contratos ou suspeitas. Helena disse Rafael, e dessa vez a voz saiu quebrada. Eles são.
Meus filhos, interrompeu ela, sem elevar o tom. São meus filhos. Rafael. E isso é tudo o que você tem o direito de saber neste corredor. Diante de estranhos. Depois de 5 anos de silêncio escolhido, Mauro se aproximou, enfim, pálido sob a camada de compostura. Seus olhos passaram pelas crianças com um cálculo rápido e medo profundo. 3 herdeiros possíveis mudavam tudo. 3 crianças vivas significavam documentos. Datas, médicos, registros, rastros que poderiam conduzir a perguntas antigas. Rafael percebeu o medo em Mauro, e algo dentro dele se deslocou. Durante 5 anos, a dúvida fora enterrada sob orgulho. Agora, diante de 3 rostos pequenos e de um homem rival chamado de pai, o passado começou a respirar como uma coisa viva. Vamos embora, disse Helena a André, sem olhar para Mauro. As crianças estão cansadas. Bento protestou, dizendo que ainda não examinara o sistema de iluminação. Clara queria pegar um folheto. Caio continuava observando Rafael com uma seriedade que parecia adulta demais para sua idade. André assentiu e guiou os 3 com delicadeza. Mas Rafael deu um passo. Instintivo. Inútil. Quase desesperado. Helena se virou antes que ele falasse. Em seus olhos havia dor. Sim, mas agora protegida por paredes que ele não construíra e não sabia atravessar. Não transforme sua surpresa em direito, disse ela. Você sempre foi bom em tomar decisões rápidas. Agora terá que aprender a viver com as consequências lentas. Ela saiu com André e as crianças pelo corredor lateral, deixando Rafael cercado por luz, vozes e uma humilhação silenciosa que nenhum jornalista precisou registrar. O CEO que tantos temiam permaneceu parado no centro do salão, incapaz de mover uma ordem sequer. Pela primeira vez em anos, não pensou na imagem da empresa, nem nos acionistas, nem no sobrenome que carregava como armadura. Pensou na noite da chuva, na aliança sobre o papel, na mão de Helena sobre o ventre, e entendeu que talvez tivesse expulsado muito mais do que uma esposa. Rafael Azevedo voltou ao hotel naquela noite sem lembrar o trajeto entre o centro de convenções e a suíte presidencial. Os assessores falavam sobre reuniões, imprensa e números do evento. Mas cada frase parecia vir debaixo da água. No elevador espelhado, ele viu o próprio rosto multiplicado em ângulos duros e estranhamente vazios. 3 crianças, 3 rostos, 3 vezes a possibilidade de uma verdade que ele jamais tivera coragem de procurar. Quando a porta da suíte se fechou, Rafael dispensou todos com uma ordem curta e ficou sozinho diante da cidade acesa. Na tela do celular, havia mensagens de Beatriz perguntando por que ele ainda não retornara suas ligações. Mauro enviara um relatório sobre investidores. Claro demais. Organizado demais. Como se tentasse cobrir o caos com tabelas. Rafael não abriu nenhum arquivo. Ficou parado junto à janela, recordando a mão de Helena sobre o ventre naquela última noite. Na época, achara que era apenas defesa, um gesto de mulher acuada. Agora, a lembrança o atingia com a violência silenciosa de uma porta, abrindo para um cômodo que sempre estivera ali. Ele chamou Samuel Ferraz às 10 da noite. Embora não falasse com o antigo funcionário, havia anos. Descobriu, com surpresa amarga, que o número ainda existia. Samuel atendeu depois do 4º toque e não demonstrou espanto. Havia na voz dele uma calma dura, quase esperada, como se soubesse que aquele dia chegaria. Rafael pediu um encontro. Samuel recusou de início. Depois aceitou sob uma condição simples. Não haveria seguranças, advogados ou gravações. Se Rafael queria respostas, teria que comparecer como homem, não como presidente de império. Enquanto Rafael atravessava a noite sem sono, Helena observava os filhos dormirem no quarto do hotel de André. Clara abraçava a baleia de pelúcia. Caio dormia de lado com a testa franzida. E Bento espalhara peças de um brinquedo eletrônico sobre o travesseiro antes de finalmente perder a batalha contra o cansaço. Helena passou os dedos pelos cabelos de cada um, contando respirações como fizera nas incubadoras 5 anos antes. O reencontro com Rafael não a destruíra. Isso a tranquilizava.
mas também não a deixara intacta. André apareceu à porta sem entrar. Trazia 2 xícaras de chá e o olhar de quem havia esperado o momento certo para falar. Helena saiu devagar, fechando a porta atrás de si. No corredor, a luz suave desenhava sombras no rosto dele. André nunca invadia suas decisões, mas conhecia a diferença entre respeito e omissão. Entregou a xícara e permaneceu em silêncio até que ela bebesse. O gesto simples tinha mais ternura do que muitas promessas antigas. Helena sentiu vontade de descansar, mas ainda não podia. Ele vai procurar respostas, disse André. E Mauro também vai se mover. Quando Rafael viu as crianças, alguma coisa mudou nele. Mas homens poderosos, quando se sentem enganados, nem sempre procuram justiça. Às vezes procuram controle. Preciso saber até onde você quer ir. Helena, porque eu posso proteger vocês, mas não posso decidir por você. Ela olhou para a porta do quarto, imaginando o mundo tentando transformar seus filhos em prova. Escândalo, ameaça ou herança. Eu não quero vingança cega. Se quisesse, teria vendido os arquivos há anos. Quero que a verdade apareça inteira, com documentos, datas e nomes. Rafael terá que descobrir quem foi, mas também terá que descobrir quem ele escolheu ser naquela noite. Isso não sou eu quem pode entregar. É ele quem precisa suportar. Na manhã seguinte, Rafael encontrou Samuel em uma padaria discreta na Vila Mariana. Chegou sem escolta, conforme combinado, e isso pareceu custar-lhe mais do que qualquer negociação difícil. Samuel estava sentado ao fundo, com café preto e uma pasta gasta sobre a mesa. O cabelo, antes escuro, tinha fios grisalhos, mas os olhos mantinham a firmeza de quem aprendera a reconhecer perigo antes que ele batesse à porta. Rafael se sentou. Nenhum dos dois ofereceu cumprimento afetuoso. Havia passado demais entre eles. Você a ajudou a desaparecer, disse Rafael, sem rodeios. Eu a ajudei a continuar viva, respondeu Samuel. Existe uma diferença que sua família sempre fingiu não entender. Rafael engoliu a resposta agressiva que teria dado anos antes. A frase de Helena voltava por caminhos diferentes, como se todos ao redor dela tivessem aprendido a falar uma língua moral que ele abandonara. Pediu fatos. Samuel abriu a pasta e mostrou cópias de registros de viagens, consultas médicas, boletins de ocorrência não aceitos, mensagens enviadas por Helena a Rafael e bloqueadas por intermediários. Nada ali era suficiente para reconstruir tudo, mas bastava para quebrar a narrativa limpa que Beatriz e Mauro lhe venderam. Entre os documentos havia uma folha que Rafael leu 3 vezes. Era a confirmação de uma consulta pré-natal marcada 2 dias antes do divórcio. O nome de Rafael constava como contato de emergência, riscado depois com caneta azul. A anotação da médica indicava gestação múltipla suspeita, exames pendentes e recomendação de repouso. A mão dele perdeu força. O papel deslizou até a mesa. Samuel não demonstrou pena. Pena seria generosa demais para um homem que chegava 5 anos atrasado à própria paternidade. Ela tentou me contar, perguntou Rafael, e a voz parecia pertencer a alguém mais velho. Tentou falar com você antes de saber dos bebês. Depois daquela noite, decidiu que sua ignorância era a única proteção deles. Você quer ouvir que foi tudo culpa de Beatriz e Mauro? Não foi. Eles armaram a cena, mas quem escolheu a sentença foi você. Rafael fechou os olhos. Nenhum conselho de administração, nenhum concorrente agressivo, nenhum colapso financeiro o preparara para aquela frase. Ele tinha construído a vida inteira sobre a ideia de decisão correta, tomada sob pressão. Agora via que eficiência sem escuta podia ser apenas brutalidade com bom vocabulário. Pediu a Samuel os arquivos completos. Samuel negou. Disse que Helena decidiria o momento. Rafael quase protestou, mas a dignidade do homem diante dele lembrava demais a postura dela. Então apenas pediu um nome para começar. Samuel lhe deu um só: Mauro Valente. No edifício da Azevedo Global, Mauro entrou em sua sala antes das 7 e encontrou Beatriz à espera, sentada em sua poltrona, como se o andar inteiro lhe pertencesse. Ela vestia cinza claro,
cor de pedra polida, e segurava uma xícara que não bebera. Mauro fechou a porta com cuidado. A presença dela àquela hora significava pânico disfarçado de comando. Beatriz não desperdiçava deslocamentos, menos ainda para visitar subordinados. Quando ergueu os olhos, havia fúria sob a maquiagem perfeita e medo atrás da fúria. Você me disse que ela estava neutralizada, disse Beatriz. Você me disse que não havia filho. Rastro. Documento. Nada que pudesse voltar contra nós. Ontem meu filho viu 3 crianças com o rosto dele sendo chamadas de filhos de outro homem. Explique antes que eu conclua que sua incompetência é maior que sua utilidade. Mauro respirou fundo. Detestava ser tratado como empregado por uma mulher que dependia de seus crimes para manter as mãos limpas. Ainda assim, sabia que Beatriz tinha acesso a juízes, conselheiros e velhas lealdades familiares. Helena fugiu melhor do que previmos. Se estava grávida, escondeu com ajuda. Mas crianças não bastam para provar nada publicamente. Podemos controlar a narrativa. Mulher ressentida. Rival usando menores. Chantagem emocional antes de uma disputa comercial. A imprensa compra histórias quando recebem inimigos claros. Beatriz pousou a xícara sem ruído. Não seja vulgar. Mauro, o problema não é a imprensa. O problema é Rafael. Ele pode ser arrogante, mas não é burro. Se começar a puxar fios, encontrará coisas que deveriam permanecer mortas. Contratos da Vértice, contas de consultoria, pagamentos em nome de Helena. Tudo foi construído com a confiança dele no meu julgamento e na sua contabilidade. Se ele duvidar de mim, duvidará da empresa inteira. Mauro tentou responder, mas o celular vibrou com uma notificação interna. Rafael solicitara acesso direto ao arquivo bruto da auditoria de 5 anos atrás, sem passar pelo departamento financeiro. O sangue sumiu do rosto de Mauro por um instante. Beatriz percebeu. Não perguntou o que acontecera. Apenas se levantou. Quando uma família como os Azevedo começava a tremer, Beatriz sabia que a primeira regra era parecer imóvel. A segunda era sacrificar alguém antes que todos caíssem. Mauro entendeu, tarde demais, que talvez fosse esse alguém. Helena passou o dia em reuniões na sede temporária da Lacerda Horizon, em São Paulo. A equipe técnica revisava medidas de segurança, e ela acompanhava tudo sem perder a calma. Não falou de Rafael diante dos funcionários. Não permitiu que André cancelasse compromissos. Apenas alterou rotas. Substituiu motoristas. Reforçou a proteção digital e proibiu que as crianças aparecessem nas áreas comuns do hotel. Para muitos, suas decisões pareceriam excesso. Para quem já fora caçada sob chuva, eram apenas matemática aplicada à sobrevivência. Clara percebeu primeiro que algo mudara. Encontrou a mãe diante de 3 telas, comparando registros antigos com mapas de transferências recentes, e subiu em silêncio numa cadeira ao lado. Helena tentou fechar uma planilha, mas a menina pousou a mão pequena sobre a dela. Clara não era uma criança comum, porém, ainda era criança. E isso partia o coração de Helena. Inteligência não protegia ninguém da dor de ser usado por adultos. Por isso, Helena beijou sua testa antes de responder qualquer pergunta. Aquele homem é nosso pai de sangue? Perguntou Clara. Sem rodeios. Helena sentiu o ar rarear. Preparara discursos para o futuro. Frases cuidadosas. Explicações graduais. A realidade. Como sempre. Chegou sem pedir licença. Caio apareceu à porta antes que ela respondesse. E Bento veio atrás dele segurando uma peça de brinquedo como se fosse ferramenta de defesa. Os 3 olharam para ela com confiança absoluta. Helena compreendeu que mentir para proteger los repetiria. Em escala menor. O erro que quase a destruíra. A verdade precisava ser entregue com amor, não escondida com medo. Rafael Azevedo é o homem que ajudou a dar origem a vocês, disse ela, escolhendo cada palavra. Mas ser pai é mais do que sangue. Ele não sabia que vocês existiam, porque quando eu precisei contar, a situação era perigosa. André cuidou de vocês. Amou vocês e ficou. Nada disso muda hoje. O que pode mudar é que algumas verdades antigas começaram a aparecer. E eu vou garantir
que nenhuma delas machuque vocês. Bento franziu o nariz. Então temos um pai biológico atrasado e um pai funcional presente. Caio olhou para o irmão. Essa frase é dura, mas tecnicamente correta. Clara não riu. Aproximou-se de Helena e abraçou sua cintura. Ele fez você chorar. A pergunta atravessou Helena com mais força que qualquer acusação adulta. Ela poderia falar de fraudes, sogras, documentos, orgulho e covardia. Mas sua filha perguntava pela ferida essencial. Helena envolveu os três com os braços, sentindo o calor deles. A soma viva de tudo que salvara. Sim, mas eu sobrevivi. E sobreviver não significa ficar presa ao momento em que alguém nos feriu. Significa escolher o que faremos com a vida depois disso. No mesmo fim de tarde, Rafael recebeu os primeiros resultados de sua investigação particular. O auditor independente que contratara encontrou inconsistências grosseiras nos arquivos usados contra Helena. As mensagens atribuídas a ela tinham metadados incompatíveis. As transferências vinham de contas abertas, com documentos digitalizados fora do padrão. Daniel Reis, o suposto amante e comparsa, morrera em um acidente meses depois do divórcio. Após enviar uma denúncia anônima nunca processada, Rafael leu tudo com uma concentração sombria. A verdade não chegava como raio. Chegava como edifício ruindo andar por andar. Ele foi à casa de Beatriz naquela noite. A mãe o recebeu no salão azul, cercada por fotografias de família e flores brancas demais para parecerem vivas. Rafael não aceitou bebida. Colocou sobre a mesa cópias dos relatórios e observou o rosto dela. Beatriz era perita em não reagir, mas ele conhecia o microsegundo em que seus olhos endureciam. Vira aquilo na infância, quando ela decidia demitir empregados, encerrar amizades, esmagar rumores. Agora, pela primeira vez, aquele olhar era dirigido ao filho não como herdeiro, mas como obstáculo. Você sabia que Helena estava grávida? Perguntou ele. Beatriz ergueu o queixo. Eu sabia que aquela mulher era perigosa. A resposta não era confissão, mas era pior que negação. Rafael sentiu algo se partir sem ruído. Durante anos, confundira obediência familiar com lealdade e frieza materna com sabedoria. Beatriz aproximou-se, tentando tocar seu rosto como fazia quando ele era criança, e precisava esquecer culpas que ela havia criado. Ele recuou. O gesto foi pequeno, mas devastador. Pela primeira vez, a matriarca, Azevedo, viu que o filho podia deixar de pertencer ao reino dela. Não procure absolvição nos braços dela, disse Beatriz. A voz baixa. Helena voltou com um rival. 3 crianças treinadas para comover você e uma plataforma capaz de destruir empresas. Ela não é vítima. É ameaça. Se você hesitar, André Lacerda tomará seu mercado, sua imagem e talvez seus herdeiros. Acorde. Rafael. Amor é palavra que mulheres inteligentes usam quando querem abrir cofres. Rafael olhou para a mãe como se a visse de uma distância nova. Foi exatamente por acreditar em frases assim que eu perdi tudo antes de entender o que tinha. Ele saiu sem esperar resposta. Beatriz permaneceu imóvel até ouvir a porta se fechar. Depois pegou o telefone e ligou para Mauro. Não havia mais espaço para contenção elegante. Helena precisava ser desacreditada antes que Rafael a encontrasse sozinho. Mauro sugeriu atacar a Lacerda Horizon por violação de dados. Beatriz foi além. Queria um escândalo moral, algo envolvendo as crianças, algo capaz de transformar Helena em oportunista diante do público. A crueldade, quando tem medo, costuma se chamar estratégia. Na manhã seguinte, Rafael apareceu na sede da Lacerda Horizon, sem aviso. A recepção tentou contê-lo, mas André desceu antes que a tensão virasse espetáculo. Os 2 homens se encararam no átrio de vidro, cercados por funcionários fingindo trabalhar. André tinha menos império, mas mais firmeza naquele momento. Rafael trazia o cansaço de quem começava a descobrir o próprio crime moral. Nenhum deles falou alto. A disputa verdadeira não precisava de plateia, apenas de limites claros. Quero falar com Helena, disse Rafael. Não com advogados, não com assessores. Com ela.
Querer deixou de ser ordem quando você assinou aquele divórcio. Com a consciência dormindo, respondeu André. Helena falará se decidir falar. As crianças não serão usadas para aliviar sua culpa, nem para alimentar sua raiva. Se veio como pai, aprenda primeiro a esperar. Se veio como Azevedo, a porta está atrás de você. Rafael quase reagiu. O velho instinto de esmagar adversário subiu rápido, alimentado por anos de comando. Mas a imagem de Bento chamando André de pai o conteve de modo inesperado. A palavra não lhe dava direito de arrancar nada. Dava apenas a medida do tempo que perdera. Quando Helena apareceu no alto da escada, os dois homens olharam para ela. Ela desceu sem pressa, vestindo azul escuro. Os cabelos soltos e o rosto sereno, parecia menos uma mulher cercada por conflitos e mais o centro silencioso, onde todos eles finalmente teriam que se ordenar. Podemos conversar por 15 minutos, disse ela. Em uma sala com vidro, sem gravações escondidas, sem portas trancadas e sem promessas dramáticas. Se você levantar a voz, a conversa termina. Se mencionar tirar meus filhos de mim, termina. Se tentar transformar arrependimento em cobrança, termina antes mesmo de começar. Rafael assentiu. Na sala de reunião, diante de paredes transparentes, ele colocou os relatórios sobre a mesa. Não pediu perdão de imediato. Talvez tivesse aprendido. Enfim, que certas palavras não mereciam ser usadas antes dos fatos. Disse o que descobrira sobre mensagens falsas, contas manipuladas e Daniel Reis. Helena ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela abriu sua própria pasta e mostrou apenas uma página. Uma cadeia de transferências ligada a Mauro, Beatriz e empresas que Rafael nunca autorizara. Era pouco diante do todo. Era suficiente para fazê-lo entender o tamanho do abismo. Tenho mais, disse Helena. Muito mais. Mas não vou entregar tudo para você limpar sua culpa e salvar seu sobrenome. A verdade não será usada como cosmético para a Azevedo Global. Ela será usada para proteger vítimas, funcionários enganados, investidores lesados e meus filhos. Se você quiser justiça, terá que aceitar que ela também passará por você. Rafael olhou para a página. Depois olhou para Helena. Não viu ali a esposa que perdera, nem a acusada que inventaram, nem a mãe que lhe escondera filhos. Viu uma mulher inteira, formada por perdas que ele ajudara a causar e por escolhas que ele jamais teria tido coragem de fazer. Pela primeira vez, a amou sem se sentir proprietário desse amor. E justamente por isso compreendeu que talvez fosse tarde demais. Do outro lado do prédio, Caio observava pelas câmeras internas autorizadas por André. Não escutava o áudio, mas lia posturas com inquietante precisão. Clara organizava cartões coloridos com linhas do tempo que ela mesma montara. Bento tentava criar um alarme para detectar adultos mentirosos. Embora o aparelho apenas apitasse quando alguém se aproximava com café, as três crianças não sabiam que estavam tocando as bordas de uma guerra antiga, mas herdaram de Helena algo mais importante que talento. Herdaram a recusa instintiva de se curvar ao medo. Na saída, Rafael encontrou Mauro no estacionamento subterrâneo, como se o destino tivesse decidido retirar máscaras sem cerimônia. Mauro fingiu surpresa, mas seus olhos buscaram a pasta nas mãos do chefe. Rafael percebeu. Não disse nada sobre Helena, nem sobre os documentos. Apenas perguntou por que a auditoria original nunca fora registrada no conselho. Mauro respondeu com explicações técnicas, prazos, sigilos, procedimentos. Quanto mais falava, mais se enforcava na própria fluência. Rafael ouviu tudo com expressão vazia. E Mauro entendeu que o homem diante dele já não era o mesmo cúmplice involuntário de 5 anos antes. Ao anoitecer, Helena recebeu uma mensagem anônima com uma foto das crianças saindo do hotel. A legenda dizia apenas que mães prudentes sabiam quando parar. André quis chamar a polícia imediatamente. Samuel rastreou a origem e encontrou servidores mascarados ligados a uma agência contratada por empresas de fachada. Helena ficou olhando para a imagem por alguns segundos. O medo veio. Claro, afiado e materno. Depois se transformou em algo mais frio. Mauro e Beatriz haviam tocado a única fronteira
que ela jamais permitiria. Agora eles escolheram o terreno, disse Helena, fechando o celular. Pensam que vão me obrigar a recuar ameaçando meus filhos. Ainda não entenderam que foram eles que acabaram de perder o direito ao meu silêncio. A mensagem anônima mudou a temperatura da sala antes mesmo que alguém pronunciasse uma ameaça em voz alta. Helena permaneceu sentada diante da mesa de vidro, o celular apagado entre os dedos, enquanto André caminhava de um lado para outro com uma fúria contida que não combinava com sua elegância habitual. Samuel verificava registros digitais em silêncio, e os 3 monitores diante dele mostravam rotas quebradas, servidores intermediários e nomes falsos. Do lado de fora, São Paulo seguia brilhando, indiferente, como se milhões de janelas não escondessem pequenas guerras privadas. Helena não permitiu que as crianças percebessem o medo. Quando Clara perguntou por que os seguranças haviam mudado de lugar, ela respondeu que empresas importantes precisavam revisar protocolos após eventos públicos. Quando Bento quis saber se aquilo incluía alarmes luminosos, ela prometeu explicar depois. Caio, porém, ficou calado por tempo demais. O menino observou a mãe, depois André, depois Samuel, e guardou a própria conclusão, como quem fecha uma gaveta. Ele ainda não conhecia todas as palavras adultas para perigo, mas conhecia o rosto de quem tenta escondê-lo. Naquela mesma noite, Mauro acionou uma equipe externa que costumava resolver problemas sem deixar faturas claras. Não pediu violência, porque violência fazia barulho e atraía autoridades. Pediu acesso, cópia e destruição seletiva. O alvo era o servidor temporário da Lacerda Horizon, onde acreditava estarem guardadas as provas completas de Helena. Ele imaginava uma mulher sentimental, guiada por ressentimento, protegendo arquivos como quem guarda cartas antigas. Subestimou a profissional que ela se tornara. Subestimou também 3 crianças pequenas demais para serem consideradas ameaça. Inteligentes demais para ignorarem padrões estranhos. O ataque começou às 2h17 da madrugada, quando a cidade parecia mais honesta por estar cansada. Um funcionário terceirizado tentou entrar na sala técnica usando credencial clonada, enquanto uma invasão remota buscava espelhar dados do sistema principal. Samuel detectou o primeiro ruído, mas foi Bento quem, acordado por sede, percebeu no tablet de testes que uma luz de sincronização piscava fora do intervalo normal. Ele correu para o quarto de Helena sem bater, segurando o aparelho contra o peito, os cabelos amassados e os olhos enormes de urgência. Mamãe, tem alguém tentando conversar com a máquina sem pedir licença, disse ele. Ofegante. Eu sei porque o sinal parece educado demais, como quando adulto mente sorrindo. Não é atualização, porque atualizações não entram pela janela dos fundos. Eu posso estar errado, mas se eu estiver certo, alguém é muito burro ou muito confiante. Helena acordou de uma vez, sem confusão. Em segundos vestiu o casaco. Chamou André e mandou Samuel isolar o acesso externo. Clara apareceu no corredor com um caderno, irritada por ter sido acordada, mas imediatamente começou a anotar horários. Caio ficou junto à porta, ouvindo passos no corredor do hotel e comparando vozes. André quis levar as crianças para longe, mas Helena percebeu que o pânico desorganizado seria mais perigoso que uma instrução firme. Ajoelhou-se diante deles e falou com a clareza que sempre reservava às verdades difíceis. Vocês vão ficar com André no quarto seguro e não vão tentar brincar de heróis, disse ela. Bento, você entrega o tablet a Samuel e explica só o que viu. Clara, anote tudo o que lembrar, mas longe dos computadores. Caio, observe, mas não confronte ninguém. Coragem não é correr para o perigo. Coragem é obedecer quando a obediência protege quem amamos. Eles assentiram, cada um com um tipo diferente de resistência no rosto. André conduziu os 3 para a suíte interna, enquanto Helena e Samuel seguiram para a sala técnica montada no andar reservado. O invasor presencial já havia sido retido por seguranças de André antes de chegar aos servidores. Mas a invasão remota continuava. Nas telas, linhas de tentativa apareciam e morriam contra barreiras
que Helena criara meses antes. Ela não comemorou. Todo ataque revela tanto o agressor quanto o defensor. E aquela investida trazia impressões digitais morais mais nítidas que códigos. Samuel ampliou um pacote de dados e apontou para uma assinatura recorrente. Isso não veio apenas de Mauro. Tem uma camada jurídica por trás. Alguém preparando justificativa, caso sejam descobertos. Eles querem dizer que investigavam roubo de propriedade intelectual. Vão transformar invasão em defesa corporativa. E a ameaça contra as crianças em preocupação com herdeiros. É o tipo de sujeira que Beatriz aprovaria sorrindo. Helena respirou fundo, sentindo a antiga noite de chuva bater à porta da memória. Mas dessa vez, ela não estava fugindo com uma mala pequena e 3 vidas desconhecidas dentro de si. Tinha equipe, provas, estratégia e a consciência limpa. Então, vamos deixar que pensem que tocaram no servidor certo. Samuel, prepare o ambiente. Espelho. Quero que levem arquivos inúteis, mas suficientes para denunciar a rota. Se querem uma armadilha elegante. Vamos oferecer uma porta aberta com tapete vermelho. A operação durou 40 minutos. Mauro recebeu em seu escritório um aviso de sucesso parcial e sorriu pela primeira vez desde o Congresso. Acreditou ter obtido cópias de relatórios, mensagens e registros que Helena usaria contra ele. Não notou que os arquivos eram iscas, marcados com identificadores invisíveis e conectados a um rastro capaz de revelar cada máquina por onde passassem. Beatriz, ao ser informada, não sorriu. Conhecia melhor que Mauro a frieza de Helena. Uma mulher que sobrevivera 5 anos sem pedir nada não entregaria seu coração digital por descuido. Na manhã seguinte, a segunda frente de ataque começou. Um portal financeiro publicou uma nota insinuando que Helena havia escondido filhos de Rafael Azevedo para beneficiar André Lacerda em disputas comerciais. A matéria citava fontes próximas à família, falava em manipulação emocional e questionava a paternidade das crianças sem apresentar prova. Em poucas horas, comentaristas repetiam frases sujas com aparência de análise. O nome de Helena, cuidadosamente reconstruído por competência, voltava a ser arrastado por corredores públicos, onde a verdade tinha menos velocidade que a malícia. Rafael viu a notícia durante uma reunião e interrompeu a apresentação no meio de uma frase. O diretor de comunicação tentou explicar que a empresa ainda avaliava a resposta, mas Rafael já havia entendido de onde vinha o veneno. Havia palavras de Beatriz no texto, sua elegância cruel disfarçada de preocupação institucional. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha não apenas pelo passado, mas pelo presente. Se ficasse calado, seria cúmplice novamente. Se falasse, abriria uma guerra contra a própria mãe e contra a estrutura que sustentara seu trono. Ele ligou para Helena. Ela não atendeu. Ligou para André, que atendeu apenas para dizer que ela não devia explicações sob ataque. Rafael não discutiu. Gravou então uma declaração curta, sem consultar Mauro ou Beatriz, afirmando que qualquer exposição de menores seria tratada como agressão inaceitável e que nenhuma disputa corporativa justificava ataques à honra de Helena Duarte ou às crianças. Não disse que era pai, porque esse direito ainda não lhe fora concedido. Mas, ao defender sem possuir, deu o primeiro passo real para longe do homem que havia sido. Beatriz assistiu à declaração no salão azul e quebrou a taça que segurava contra a lareira apagada. O vidro se espalhou pelo tapete claro como pequenas verdades impossíveis de recolher. Rafael a havia desafiado publicamente sem mencionar seu nome. O que era ainda pior, pois a elegância do gesto deixava espaço para que todos compreendessem. Mauro tentou tranquilizá-la por telefone, dizendo que a narrativa ainda podia ser revertida. Beatriz respondeu com uma frieza mortal, que narrativas eram úteis até encontrarem documentos. Helena. Ela sabia agora. Tinha documentos. Enquanto adultos disputavam manchetes, Clara analisava a matéria com indignação silenciosa, não pela própria exposição, embora aquilo a incomodasse, mas pela preguiça intelectual do texto. Havia datas vagas,
Fonte sem nome. Afirmações calculadas para sugerir sem provar. Ela imprimiu a notícia. Circulou inconsistências e levou a Helena. Caio acrescentou observações sobre o padrão emocional das frases. Notando que o autor insistia em pintar a mãe como fria e André como oportunista, Bento desenhou um rato com gravata no rodapé, porque dizia que alguns adultos mereciam ilustrações precisas. Helena olhou para os três e sentiu uma mistura dolorosa de orgulho e culpa. Queria que eles se preocupassem com brinquedos, escola e histórias antes de dormir. Não com difamação e arquitetura de mentiras. Ainda assim, havia algo nobre na recusa deles em aceitar injustiça como ruído inevitável. Ela se sentou no tapete com as crianças, em vez de colocá-las para fora da conversa. Explicou que pessoas poderosas costumavam usar vergonha como coleira, mas que vergonha só prendia quem acreditava ter feito algo errado. Eles não tinham. Foi Caio quem notou o detalhe decisivo. Ao comparar a matéria com comunicados antigos da Azevedo Global, percebeu uma expressão repetida, uma construção incomum usada em notas assinadas por um escritório jurídico ligado a Beatriz. Clara buscou documentos públicos e encontrou o mesmo padrão em disputas societárias de anos anteriores. Bento, proibido de invadir qualquer coisa, limitou-se a criar um mapa visual das conexões abertas. O desenho infantil, cheio de setas coloridas, revelou uma rede de empresas consultoras que Samuel reconheceu imediatamente. Ali estava a Vértice. Enterrada no passado de Helena, essa descoberta acelerou tudo. Helena cruzou o mapa das crianças com os arquivos copiados na noite do divórcio, os rastros da invasão recente e as auditorias secretas que Samuel reunira ao longo dos anos. A Vértice aparecia como consultoria fantasma em contratos inflados, pagamentos duplicados e aquisições aprovadas sem análise independente. Mauro usara o nome de Helena para justificar saídas de dinheiro e depois fabricara a acusação de traição para impedir que ela investigasse. Beatriz, por sua vez, autorizara certas proteções políticas em troca de preservar o controle familiar sobre o conselho. André observou Helena trabalhar até tarde. Sam, interromper. Havia nela uma concentração quase triste, como se cada prova confirmasse não apenas um crime financeiro, mas a extensão de uma traição humana. Ele se aproximou quando a sala ficou vazia e colocou uma garrafa de água ao lado dela. Você não precisa provar sua inocência para mim, disse. Nem para as crianças, nem para qualquer pessoa que tenha visto quem você é. Mas sei que isso é maior que seu nome. Por isso estou aqui. Helena ergueu os olhos. A ternura de André não a aprisionava. E talvez por isso fosse tão difícil responder. Você deu aos meus filhos um lugar seguro para amar. Isso é maior do que muita gente chama de paternidade. Mas Rafael existe. E a verdade sobre ele também existe. Não quero construir paz sobre apagamento. Só não sei como permitir que ele se aproxime sem trair tudo que você foi para nós. André sentiu a dor, mas não a transformou em cobrança. Amor que precisa esconder fatos para sobreviver não é amor. Helena, eu tenho medo de perdê-los. Sim, tenho medo de um sobrenome antigo chegar com advogados e sangue e achar que pode superar noites de febre. Desenhos na geladeira e promessas cumpridas. Mas meu medo não será corrente para você. Só peço que, quando chegar a hora de escolher o que vem depois, você escolha em liberdade, não em dívida. A conversa terminou sem beijo e sem promessa, mas com uma honestidade mais íntima que qualquer gesto romântico. No dia seguinte, Helena convocou uma reunião com advogados independentes, auditores externos e representantes minoritários da Azevedo Global que vinham sendo silenciados há anos. Rafael aceitou participar de forma remota, sem exigir controle. Isso surpreendeu a todos, inclusive a ele mesmo. Beatriz tentou barrar a convocação no conselho, mas 3 acionistas, cansados de perdas inexplicáveis, apoiaram a abertura de uma reunião extraordinária. Mauro percebeu que o chão se movia sob seus sapatos caros. A reunião de preparação ocorreu em uma sala discreta, com janelas cobertas e celulares lacrados. Helena apresentou a cadeia de evidências com precisão cirúrgica.
Não dramatizou a própria dor. Não exibiu fotos das crianças. Não pediu compaixão. Mostrou documentos, fluxos, datas, assinaturas, desvios, manipulação de provas e o rastro da invasão ao servidor da Lacerda Horizon. Cada ponto se encaixava no seguinte com uma paciência devastadora. Quando terminou, até os advogados mais céticos compreendiam que não estavam diante de uma história de família, mas de um esquema corporativo completo. Rafael permaneceu em silêncio durante quase toda a reunião. À medida que as provas surgiam, ele via o passado ser reescrito com tinta mais escura. Não apenas acreditara em uma mentira, beneficiara-se dela. Sua empresa preservara a aparência, enquanto uma mulher grávida era lançada à própria sorte. Ao final, pediu a palavra. Todos esperavam defesa institucional, cautela, talvez uma tentativa de limitar danos, mas Rafael olhou para Helena pela tela e falou como quem abandona uma armadura peça por peça. Autorizo acesso integral aos arquivos internos da Azevedo Global sob supervisão independente, disse ele. Também me afastarei temporariamente das decisões ligadas à investigação, porque minha omissão original é parte do problema. Não pedirei confiança. Não mereço, mas posso retirar obstáculos. E farei isso, mesmo que o resultado destrua o que minha família fingiu construir. A frase correu pela sala como uma corrente elétrica. Mauro, informado minutos depois, perdeu o controle pela primeira vez. Gritou com assistentes. Ligou para contatos políticos. Mandou apagar arquivos que já estavam duplicados em cofres externos. Beatriz, mais perigosa, silenciou. Ela compreendeu que Rafael havia cruzado uma linha simbólica. Um filho podia brigar com a mãe e voltar. Um presidente podia enfrentar o conselho e negociar. Mas um herdeiro que entregava os segredos da família a auditores independentes estava escolhendo outra ideia de justiça. E Beatriz não perdoava deserções. Na véspera da Assembleia Extraordinária, Helena levou as crianças para caminhar em um parque fechado por segurança. O sol atravessava as árvores, e por alguns minutos a vida pareceu quase comum. Bento correu atrás de pombos. Clara recolheu folhas para estudar nervuras. E Caio caminhou ao lado da mãe. Quieto. Depois perguntou se Rafael iria preso. Helena disse que não sabia, porque justiça não devia ser desejo de castigo, mas busca de responsabilidade. Caio pensou um pouco e respondeu que responsabilidade parecia uma palavra adulta para não fugir depois de quebrar algo. Helena sorriu com tristeza e beijou a cabeça dele. Aulonga. André observava Bento tentar explicar a aerodinâmica a um pombo desinteressado. Rafael não estava ali. Ela não o convidara. O espaço dos filhos precisava continuar protegido, mesmo enquanto a verdade se aproximava. Ainda assim, pela primeira vez, Helena imaginou uma possibilidade que antes lhe parecia impossível. Não retorno, não perdão fácil, apenas uma porta estreita pela qual Rafael talvez pudesse. Um dia, conhecer os filhos sem arrancar luz da vida que já tinham. A assembleia ocorreu 2 dias depois, no auditório principal da Azevedo Global. Acionistas, conselheiros, advogados e diretores ocupavam fileiras sob uma tensão quase física. Beatriz entrou vestida de preto, majestosa e venenosa, recebendo cumprimentos como uma rainha em território cercado. Mauro sentou-se perto da mesa central, pálido, mas ainda convencido de que poderia sobreviver sacrificando subordinados. Rafael estava no palco, sem o brilho habitual, e quando Helena entrou ao lado de André e Samuel, um murmúrio atravessou o auditório. Ninguém viu vítima ali. Viu ameaça competente. Helena caminhou até o púlpito com uma pasta fina nas mãos. Não carregava caixas, nem gestos teatrais. A força de sua presença estava justamente na economia. Rafael olhou para ela e, por um instante, recordou a jovem de vestido azul diante do divórcio. A mulher no púlpito era a mesma, e não era. O que a quebrara também a construíra. Beatriz sustentou um sorriso frio. Mauro ajustou a gravata. André permaneceu na lateral, firme,
sem tentar ocupar o centro de uma batalha que pertencia a ela. Senhores conselheiros e acionistas, começou Helena. Em português claro. Sem pressa. Não estou aqui para discutir ressentimentos pessoais. Embora tenham tentado reduzir 5 anos de crimes a uma história de mágoa feminina, estou aqui para apresentar evidências de fraude contábil, manipulação de auditoria, difamação planejada, invasão digital e uso indevido de meu nome para ocultar desvios. Quem espera lágrimas ficará decepcionado. Quem espera fatos terá dificuldade de respirar até o fim. A primeira tela se acendeu atrás dela. Linhas de transferência surgiram, conectando a Vértice a contas de consultoria aprovadas por Mauro e protegidas por pareceres ligados ao círculo de Beatriz. Depois vieram os metadados das mensagens falsas, os documentos usados no divórcio, os registros de acesso apagados, a tentativa recente de roubo no servidor da Lacerda Horizon. A cada nova prova, o auditório perdia mais ruído. Não havia espetáculo desnecessário. Havia engenharia moral. Helena desmontava uma mentira de 5 anos, peça por peça, diante de quem lucrara com ela. Mauro tentou interromper na metade, levantando-se com indignação ensaiada. Disse que Helena violara sistemas internos, que André patrocinava um ataque corporativo, que Rafael estava emocionalmente comprometido por causa de supostos filhos. Antes que terminasse, Clara apareceu no fundo do auditório ao lado de uma segurança, segurando a mão de Caio, enquanto Bento espiava por trás. Helena não os havia chamado. Eles deveriam estar em uma sala protegida. Moiaça ouvira pelo comunicador de André que Mauro citara as crianças e decidira que adultos covardes não deveriam falar delas sem testemunhas. O auditório se voltou para os 3. Rafael levantou-se instintivamente. André também. Helena sentiu o coração disparar, mas não perdeu o controle. Bento olhou para Mauro com desprezo infantil. Clara encarou os conselheiros sem medo. Caio falou primeiro, baixo, mas o silêncio permitiu que todos escutassem. Se alguém quer discutir se existimos para manipular adultos, talvez devesse começar perguntando por que adultos mentiram antes de sabermos falar. Minha mãe não nos ensinou a odiar ninguém. Só ensinou que verdade não precisa pedir desculpas por nascer tarde. A frase não era de criança comum, e justamente por isso atingiu o auditório de modo estranho. Desconfortável. Inesquecível. Helena foi até eles e se ajoelhou, tocando seus rostos, pedindo que voltassem com a segurança. Clara entregou-lhe um cartão com uma última anotação. Uma inconsistência encontrada em um documento que Mauro exibira de relance na pasta. Helena leu, ergueu os olhos e percebeu que a filha havia visto o que muitos auditores deixaram passar. O parecer usado para acusar lá fora criado antes da data em que a suposta auditoria começara. Helena voltou ao púlpito e exibiu o detalhe. A sala entendeu antes de Mauro formular defesa. Se o parecer existia antes da investigação, a conclusão fora escrita antes das provas. O divórcio não havia sido consequência da fraude atribuída a Helena. Fora parte da fraude. Rafael fechou os olhos por um segundo, como se aquela confirmação final o golpeasse diante de todos. Beatriz perdeu o sorriso. Mauro tentou recolher a pasta, mas Samuel já havia sinalizado aos agentes presentes na lateral. A assembleia deixara de ser corporativa. Tornara-se cena de queda. A senhora me chamou de ameaça, disse Helena, olhando enfim para Beatriz. Talvez estivesse certa. Sou ameaça a quem confunde família com impunidade. Poder com licença e silêncio, com culpa. Mas nunca fui ameaça à verdade. A verdade estava aqui antes de mim. Eu apenas sobrevivi o bastante para trazer-la de volta. O auditório da Azevedo Global parecia ter perdido o ar depois da última frase de Helena. Ninguém se movia sem antes medir o risco de ser visto ao lado errado da história. Mauro Valente, que durante anos atravessara corredores como se as paredes lhe devessem obediência, agora segurava a pasta contra o peito com dedos brancos, enquanto os agentes se aproximavam pela lateral. Beatriz permaneceu sentada, mas a imobilidade dela já não parecia majestade. Parecia pedra cercada pela maré. Rafael observava tudo, com o rosto devastado de quem finalmente via o império por dentro. Mauro tentou falar em perseguição.
em rivalidade comercial, em documentos fora de contexto. Mas a própria voz saiu mais aguda do que pretendia. Helena não respondeu de imediato. Tocou no controle remoto e projetou a sequência final, que mostrava pagamentos autorizados em camadas, assinaturas digitais repetidas, empresas fantasmas e o parecer criado antes da investigação. O auditório inteiro viu a lógica da armadilha. Não era apenas fraude financeira. Era uma máquina de fabricar culpados. E Helena havia sido escolhida porque parecia solitária o bastante para desaparecer sem deixar rachaduras. Rafael levantou-se antes que Mauro fosse levado. A sala se voltou para ele com expectativa tensa, pois muitos ainda esperavam que o presidente tentasse salvar alguma parte do próprio nome. Em vez disso, ele caminhou até o púlpito e pediu que a investigação fosse entregue também ao Ministério Público, com acesso integral aos servidores, atas e comunicações internas. A decisão caiu como golpe final sobre os aliados de Beatriz. Alguns conselheiros protestaram em nome da reputação da empresa. Mas Rafael os interrompeu com uma calma fria que lembrava seus melhores dias e seus piores erros. A reputação que depende de mentira já está perdida, disse ele, olhando para os acionistas. O que podemos salvar agora é a possibilidade de não continuar criminosos por conveniência. Quem participou responderá. Quem se calou responderá ao conselho e à própria consciência. Eu começo por mim. Peço afastamento formal da presidência até a conclusão da auditoria. E não usarei meu cargo para tocar em qualquer decisão ligada a Helena Duarte ou às crianças. Helena escutou sem desviar os olhos. Havia um tempo em que uma frase assim teria soado como redenção bastante para fazê-la chorar. Agora ela apenas reconhecia um ato correto, necessário, tardio. A maturidade também era isso. Perceber que justiça não precisa se transformar em reconciliação sentimental para ser válida. André, ao fundo, viu o leve relaxamento dos ombros dela e entendeu que aquela mulher não estava cedendo. Estava deixando que a verdade cumprisse sua função, sem se deixar capturar pela gratidão que tantos homens confundiam com perdão. Beatriz se ergueu quando percebeu que os conselheiros começavam a afastar cadeiras. A rainha sem trono ainda sabia usar a voz como lâmina. Chamou Rafael de ingrato, Helena de oportunista, André de usurpador. Disse que construíra aquela família sobre disciplina, que homens fortes precisavam de mães capazes de tomar decisões cruéis. Mas a cada palavra sua autoridade diminuía. Ninguém ignorava mais que crueldade. Durante anos, fora apenas o nome elegante que ela dava ao medo de perder controle, quando tentou sair, 2 advogados do conselho bloquearam seu caminho. Helena se aproximou então, não para humilhá-la, mas porque algumas histórias exigem que a vítima olhe o carrasco sem baixar o rosto. Beatriz estava pálida sob a maquiagem perfeita. Os olhos, antes frios como joias, agora brilhavam de raiva nua. Helena percebeu que aquela mulher jamais pediria desculpas. Talvez fosse incapaz. A culpa exigia reconhecer o outro como humano. E Beatriz passara a vida reduzindo pessoas a peças. Ainda assim, Helena não sentiu prazer. Sentiu apenas o peso imenso de uma guerra que finalmente deixava de ser secreta. A senhora queria que eu saísse sem nada, disse Helena, em voz baixa, para que apenas os mais próximos ouvissem. Eu saí com 3 vidas, uma memória limpa e a capacidade de esperar. Não foi pobreza, foi liberdade disfarçada de perda. Hoje não vim buscar o lugar que me negaram. Vim impedir que outra pessoa fosse destruída pelo mesmo método. Beatriz apertou os lábios, mas não encontrou resposta capaz de devolver poder à própria imagem. Mauro foi conduzido para fora sob murmúrios que pareciam chuva distante. Alguns acionistas evitavam o olhar de Rafael. Outros encaravam Helena com uma mistura de respeito e constrangimento. Clara, Caio e Bento estavam novamente sob proteção, mas haviam visto o suficiente para entender que adultos poderosos também podiam cair quando documentos falavam mais alto que sobrenomes. Caio segurava a mão de André, não por medo, mas por necessidade de confirmar que algo estável ainda existia. As semanas seguintes foram feitas de depoimentos, auditórias,
entrevistas formais e noites sem descanso. Mauro tentou negociar delação, entregando nomes menores e fingindo surpresa diante dos maiores. Não funcionou. As marcas digitais da invasão ao servidor da Lacerda Horizon, os contratos da Vértice e os registros de manipulação usados contra Helena formavam uma corrente longa demais para ser quebrada por teatralidade. Daniel Reis, morto antes de poder depor, deixou uma denúncia arquivada que enfim foi recuperada. Sua voz tardia ajudou a fechar o círculo que muitos acreditavam enterrado. Beatriz não foi algemada diante das câmeras, como alguns jornalistas desejavam. E Helena agradeceu intimamente por isso. Não queria espetáculo, queria consequência. A matriarca perdeu assento no conselho. Teve bens bloqueados durante a investigação e viu aliados antigos atravessarem a rua para não cumprimentá-la. Para uma mulher que vivera de influência, a queda pública foi mais dura que uma cela imediata. Ela tentou se apresentar como mãe protetora, mas as mensagens recuperadas mostravam ordens, ameaças e manipulações. A máscara não quebrou de repente. Desfez-se em pó fino, impossível de recolher. Rafael vendeu parte de suas ações para criar um fundo de reparação aos funcionários prejudicados pelos contratos fraudulentos. Renunciou formalmente à presidência por tempo indeterminado e aceitou depor sem imunidades internas. Muitos chamaram aquilo de estratégia para salvar imagem. Talvez uma parte fosse. Rafael ainda era produto do mundo que o formara. Mas Helena, que aprendera a desconfiar de gestos bonitos, viu também algo mais difícil. Ele não pedia aplauso, não enviava flores, não usava culpa como corda. Pela primeira vez, agia sem exigir que ela assistisse. O exame de DNA foi feito sem imprensa, sem advogados agressivos, sem cena melodramática. Helena permitiu porque as crianças tinham direito a uma verdade documentada, não porque Rafael merecesse alívio. O resultado confirmou o que todos os olhos já sabiam. Clara, Caio e Bento eram filhos biológicos de Rafael Azevedo. Quando recebeu o laudo, ele ficou sentado no carro por quase 1 hora, incapaz de abrir a porta. Não chorou como nos filmes, apenas respirou mal, segurando folhas que transformavam suspeita em responsabilidade e arrependimento em dever permanente. O primeiro encontro organizado aconteceu em um jardim reservado, com Helena, André e uma terapeuta infantil por perto. Rafael chegou sem terno. Escolha que pareceu simples, mas lhe custou mais do que admitiria. Bento perguntou se ele sabia montar motores pequenos. Clara quis saber qual livro ele lera aos 5 anos. Caio perguntou por que ele havia acreditado em mentiras sobre a mãe. A pergunta ficou suspensa entre as árvores. Rafael poderia ter falado de documentos falsos, de Beatriz, de Mauro, de juventude emocional. Em vez disso, aceitou a resposta mais difícil. Porque eu era arrogante e covarde de um jeito que parecia força, disse ele. Eu preferi uma mentira que protegia meu orgulho a uma verdade que exigia confiança. Isso feriu sua mãe e tirou de mim o direito de ver vocês crescerem. Não estou aqui para pedir que me chamem de pai. Estou aqui para aprender a ser alguém que não faça mal quando se aproxima. Clara o estudou com atenção quase dolorosa. Bento pareceu decepcionado por não haver resposta técnica. Caio, porém, sustentou o olhar dele por muito tempo, como se procurasse pequenas falhas entre as palavras e a respiração. Não encontrou teatro suficiente para condená-lo, nem inocência suficiente para absolvê-lo. Apenas encontrou um adulto quebrado tentando não quebrar mais nada. Então soltou a mão de André por um instante e disse que talvez pudessem começar com visitas curtas, porque confiança era um sistema que precisava de testes repetidos. Rafael assentiu, grato demais para sorrir. André sentiu a frase como uma perda pequena e inevitável, mas permaneceu firme. Quando Bento voltou correndo para pedir que ele abrisse um pacote de biscoitos, seu coração se acomodou novamente no lugar. Pai não era título único naquele mapa novo. Era presença, memória, escolha. Rafael podia aprender a chegar. André continuava sendo quem estivera lá. Helena observou os 2 homens, tão diferentes, ambos marcados por sua própria forma de amor.
e sentiu que a vida talvez não exigisse uma resposta simples para ser honesta. Meses passaram. A Azevedo Global mudou de nome em uma reorganização dolorosa que irritou tradicionalistas e aliviou funcionários cansados de servir a fantasmas familiares. Samuel assumiu um comitê de integridade independente e riu pela primeira vez em muito tempo quando Bento tentou lhe vender um detector de mentiras feito de luzes coloridas. Helena recusou cargos simbólicos oferecidos pelo conselho. Preferiu expandir a plataforma da Lacerda Horizon para proteger denunciantes e pequenas empresas, porque sabia que justiça não deveria depender da coragem solitária de uma mulher grávida numa noite de chuva. Mauro foi condenado em primeira instância por fraude, falsificação de documentos e associação criminosa. Beatriz enfrentou um processo mais lento, como costuma acontecer com quem sempre conheceu as portas laterais do poder. Mas já não possuía sala alguma onde todos se levantassem quando ela entrava. Rafael visitava os filhos nos dias combinados, levava livros, ouvia mais do que falava, e aceitava quando Bento o chamava de Rafael, enquanto chamava André de pai. Cada vez que isso acontecia, a dor vinha. Cada vez, ele a suportava, sem transformar a criança em culpada. Helena também mudou. Não para trás. Nunca para trás. Aprendeu a dormir sem verificar a porta 3 vezes. Aprendeu a falar de Rafael sem sentir gosto de tempestade. Aprendeu que perdoar não era apagar. E que não perdoar completamente também não precisava ser prisão. Certa tarde, ao observar Clara ensinar Caio a organizar argumentos e Bento tentar consertar uma torradeira que não pedira socorro, ela percebeu que a família construída no exílio não era improviso, era a obra central de sua vida. O resto orbitava ao redor. André a encontrou na varanda nessa tarde, com o mesmo mar diante deles que 5 anos antes testemunhara seus recomeços. Ele não perguntou se ela escolheria Rafael. Nunca perguntaria desse modo. Apenas ficou ao lado dela. Ombro próximo. Presença tranquila. Helena tomou sua mão primeiro. O gesto não prometia conto de fadas, nem apagava o sangue dos filhos, nem resolvia todas as estações futuras. Prometia algo melhor, a liberdade de permanecer sem dívida. André fechou os dedos em volta dos dela e sorriu como quem entende que certas vitórias chegam em silêncio. Eu não quero uma vida construída por reação ao que sofri, disse Helena, olhando o horizonte. Não quero ficar com você para provar que Rafael perdeu, nem me afastar dele para provar que sou forte. Quero que meus filhos cresçam cercados por adultos que digam a verdade e respeitem limites. Quero trabalhar, amar, descansar, errar sem ser destruída. Quero uma casa onde ninguém precise desaparecer para sobreviver. André beijou sua mão com delicadeza. Então vamos construir essa casa devagar, sem pressa de convencer o mundo, sem medo de nomes antigos. Naquele inverno, a primeira apresentação pública da nova fundação de Helena reuniu vítimas de fraudes corporativas, jovens advogados, jornalistas investigativos e funcionários que antes tinham medo de denunciar chefes poderosos. Rafael assistiu da última fileira, sem ocupar palco. André estava na primeira, com as crianças. Clara fazia anotações para melhorar o discurso da mãe. Caio avaliava a sinceridade dos convidados. E Bento cochichava que microfones poderiam ser mais eficientes, se adultos aceitassem sugestões. Helena subiu ao púlpito sem joias chamativas, usando azul, a cor da noite em que tudo terminara e começara. Ela falou sobre responsabilidade, sobre empresas que confundem silêncio com lealdade, sobre mulheres desacreditadas por parecerem calmas demais diante de injustiças. Não citou Beatriz, Mauro ou Rafael como espetáculo. Citou processos, mudanças, mecanismos de proteção. No final, olhou para os filhos e permitiu que a emoção chegasse sem governá-la. Disse que coragem nem sempre entra pela porta da frente. Às vezes sai por um portão de serviço, com uma mala pequena, sem dinheiro, tremendo de medo, mas carregando uma verdade que ainda não tem testemunhas. O aplauso veio de pé. Rafael chorou em silêncio, não pela perda de Helena, embora ela ainda doce,
mas pela grandeza da mulher que ele um dia reduzira à suspeita. Beatriz, Longa Dali, viu um trecho pela televisão e desligou antes do fim. Mauro, em uma cela comum, leu a notícia no jornal e compreendeu que algumas pessoas não precisam destruir seus inimigos para vencê-los. Basta continuar de pé quando eles apostaram tudo em sua queda. É Helena, cercada pelos filhos, por André, por aliados e por sua própria paz. Soube que havia chegado ao lugar prometido. Na saída, Bento correu até Rafael para mostrar um desenho de motor. Clara entregou a André uma lista de melhorias para a fundação. Caio ficou entre os dois homens por alguns segundos. Depois segurou uma mão de cada um e chamou Helena, com impaciência. Ela se virou. E os quatro a esperavam sob a luz dourada do fim da tarde. Não era a família que alguém teria planejado em papéis perfeitos. Era mais difícil, mais verdadeira, cheia de cicatrizes visíveis e pactos honestos. Helena caminhou até eles sem pressa, anos antes. Ela assinara uma separação, acreditando que deixava tudo para trás. Agora compreendia que deixara apenas uma prisão. O amor que restou não era inocente, mas era livre. A justiça que veio não apagou a dor, mas impediu que ela governasse o futuro. Rafael aprendeu a chegar sem exigir. André aprendeu que permanecer também podia incluir dividir espaço com verdades novas. As crianças aprenderam que sangue explica origens, mas escolhas constroem lar. E Helena Duarte, que saiu sem um centavo, terminou dona da própria vida.